Uniclac. Olá, meus amigos, vamos para a nossa terceira fase do ciclo orçamentário. Na primeira fase, nós já estudamos uma aula bastante específica desse bloco do ciclo orçamentário. Nós falamos o quê? Falamos da elaboração do projeto da lei orçamentária. A partir do momento que esse projeto do PELOA é concluído, é protocolizado via mensagem no Congresso Nacional, nós concluímos a primeira fase. A segunda fase ocorre dentro do processo, dentro do Poder Legislativo, dentro do Congresso Nacional, onde vai ocorrer o processo de discussão, aprovação, sanção e publicação da LOA, ou seja, deixa de ser projeto de lei e passa a ser lei efetivamente. Agora, nós vamos para a terceira fase, que é muito simples. O que vai ocorrer? Agora nós iremos executar este orçamento. O orçamento ele é elaborado um ano antes para o ano seguinte, né? Nossa referência 2020. Então, em 2020, esse orçamento nós vamos começar aqui, dia 1º de janeiro, inicia a vigência da lei orçamentária, ou seja, a autorização para gastar, para executar as despesas ali previstas, e nós temos o término aqui no dia 31/12, né? No dia 31/1 já temos a primeira ação importantíssima da execução orçamentária, que vai ser o primeiro assunto que nós iremos explicar em detalhes para a galera aqui do Lá Concurso, que é a programação financeira da LOA 2020, né? Então é o seguinte, 30 dias após, né, o início da vigência da LOA, o Poder Legislativo, aliás, o Poder Executivo tem aí a obrigatoriedade de publicar esse decreto. Esse decreto aqui, ele está consagrado no artigo 8º, olha aí, né? Artigo 8º da Lei de Responsabilidade Fiscal, na qual nós iremos estudar nessa aula, ainda nessa parte. Bacana? E, claro, dia 31/12, né, ou seja, é o término da autorização para a realização das despesas do orçamento de 2020. Ou seja, então essa aqui que vai ser objeto dos nossos estudos, né? Aqui, 2021, já é a quarta fase, né? Então, nosso estudo, nós iremos concentrar essa terceira fase exatamente aqui, na execução orçamentária e financeira da LOA, né? A próxima fase, a gente vai falar de avaliação e vamos falar de controle, que é a quarta e a última fase do ciclo orçamentário. Dessa maneira, eu garanto para vocês que vocês estarão muito preparados e a forma na qual o professor trabalha, ele força o aluno sempre o quê? Fixar o conteúdo. Bacana? Então vem comigo. Dentro do assunto da terceira fase, que é a execução orçamentária e financeira, nós vamos trabalhar três coisas, né? Vamos falar primeiro de programação orçamentária e financeira. Vamos falar de descentralização financeira. Essa descentralização tanto interna quanto externa, destaques, provisões, cotas, subrepasses, repasses e assim por diante, e o acompanhamento da execução. Ou seja, são três assuntos que nós iremos comentar aqui. Então vem comigo, né? Primeira coisa que eu quero falar para vocês é o seguinte, né? Olha só, então nós temos aqui a lei orçamentária. Está valendo, tá? A lei orçamentária. A lei orçamentária, nós vamos ter o quê? A dotação orçamentária. Olha aí. Dotação orçamentária. Tá? Nessa dotação orçamentária, ele há o quê? Apenas a autorização de gasto. Olha aí. Autorização de gasto. Não há o financeiro. O financeiro é outra coisa. Tá? O financeiro depende do quê? Depende da arrecadação. Tá? Então, o financeiro depende da arrecadação. Então, a administração pública tem que arrecadar os recursos, né? Nós temos aí, tem que arrecadar os recursos. Aqui é orçamento, aqui é financeiro. Lembra que a lei orçamentária tem a previsão da receita
e a fixação da despesa, né? Ou seja, a administração pública, né? A administração pública terá que fazer o seguinte, que vai ter que o quê? Se programar financeiramente para arcar com as despesas, né? Então, o que acontece? Vamos lá, no artigo 68 da Constituição, artigo 68 da Constituição diz que a cada dia 20, né, de cada mês, vai ter que passar um 1/10 para os órgãos e os poderes, né? Então, qual que é a lógica, né? A lógica é o seguinte, o governo começa a arrecadar desde o primeiro dia. Então, está arrecadando financeiro, tá? Arrecadando. Todo esse período aqui está tendo a entrada de recursos, né? Tá a entrada de recursos. Chega no dia 20, por exemplo, ele vai fazer o quê? Ó, isso aqui é o quê? A entrada, é a receita, ó, a receita. Aqui vai ser a despesa. Ou seja, vai ter que ficar, essa despesa aqui, ela está autorizada, tá? Ela está autorizada, ela vai se realizar antes daqui, para chegar aqui no dia 20, o órgão vai receber o recurso financeiro, ele vai receber os recursos necessários para arcar com as despesas. Então, vocês percebem que há necessidade de uma coisa chamada programação financeira para poder fazer jus aos pagamentos das despesas, ora autorizadas no Congresso Nacional. Então, isso é a programação financeira. Então, essa aqui é a programação financeira. O que eu passei aqui para vocês é apenas para vocês terem uma ideia, uma lógica. Então, tem que ter uma programação financeira, né? Por exemplo, quando eu fui gestor governamental do Estado de Mato Grosso, né? O Estado de Mato Grosso tem uma programação financeira diferente. Na minha época, naquela época até então, ele fazia pagamentos, né? Dia 10, olha aí, né? Dia 20 e dia 30 de cada mês. Tá? Então, ou seja, ocorria a liquidação da despesa, tá? E depois da liquidação da despesa, faria a Secretaria de Fazenda, no caso, fazia o quê? Fazia a programação para o encaixe, qual seria o dia de pagar. Então, pagava 3 dias, né? 10, 20 e 30. Isso é o quê? Programação financeira. Tá? Então, depois de realizadas as despesas. Agora, a gente vai falar aqui, tá? Nós vamos falar aqui algumas coisas importantíssimas para vocês terem uma ideia. Então, estamos fazendo o que agora? Lembre-se, agora o orçamento está valendo. Tá? O orçamento está valendo, nós estamos executando o orçamento. E o primeiro assunto da execução do orçamento fala-se de programação financeira. A administração pública vai ajustar o seu fluxo de caixa, né? Vai ajustar seu fluxo de caixa. E esse dispositivo é um dispositivo importantíssimo, está lá no artigo 68 da Constituição. Nós já lemos esse artigo aqui, vamos ler novamente. Os recursos correspondentes às dotações orçamentárias, compreendidos créditos suplementares e especiais, destinados aos órgãos dos poderes legislativo, Judiciário, Ministério Público e Defensoria Pública, ser-lhe-ão entregues até o dia 20 de cada mês em 1/10 na forma da lei complementar a que se refere o artigo 65, parágrafo 9º, né? Nessa forma da lei complementar, infelizmente, essa lei complementar ainda não foi editada, né? Ela não foi editada. Bacana? Então, aqui está o artigo 68. E aí, professor? Aí, essa Constituição de 1988, esta questão, tá? Esta questão do 1/10 sempre foi uma questão bastante polêmica na política brasileira. Nós tivemos uma lei importantíssima que regulamentou partes, tá? Partes do artigo 165, parágrafo 8º, que eu acabei de ler para vocês a menção do artigo 68, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal. A Lei de Responsabilidade Fiscal deu maior profissionalismo em relação a isso. O que aconteceu? Qual que foi a obrigatoriedade da Lei de Responsabilidade Fiscal no tocante programação financeira? Isso é muito importante, porque sem a programação financeira, você não tem condições de executar o orçamento, fazer acontecer. E, claro, se a administração pública fez um orçamento, ele tem que executar, tem a intenção de executar, né? Então, vem comigo aqui. Né? O que ele falou, a LRF? Falou o seguinte, ó, 30 dias após a publicação dos orçamentos, tá? Aqui, no caso, estamos falando da LOA, tá? Nos termos que dispuser a Lei de Diretrizes Orçamentárias,
Por que a Lei de Diretrizes Orçamentárias? Porque a LDO, ela orienta a elaboração da LOA e ela dita as regras de execução da LOA, né? E observado o disposto na linha C do inciso 1º do artigo 4º, que foi vetado, ou seja, esse observado aí não tenho que explicar, o Poder Executivo estabelecerá a programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso, ou seja, ele vai ter que editar um cara chamado Decreto de Programação Financeira e Cronograma de Execução Mensal, ou seja, a partir do momento que há a publicação desse decreto, aí eu vou usar uma expressão quando a gente utilizava lá na administração pública, o orçamento foi aberto, ou seja, foi liberado para se realizar as despesas ali, previstas e consagradas pelo Poder Legislativo. Bacana, entenderam? Então, existe o quê? Um decreto. Nesse decreto, ele vai definir a programação financeira, tá? Ou seja, as datas do pagamento, né? As datas dos repasses, né, da programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso, ou seja, qual que é a data aí que o Poder Executivo vai se responsabilizar para transferir os 2/10 aí eu coloco aí 2/10 por parte dos poderes, do Ministério Público, Defensoria, e claro também aí a liberação aí das cotas, a liberação dos destaques, né, dos repasses aí dos órgãos da administração pública do Poder Executivo também. Então, isso aqui é importante, tem que saber que é 30 dias após, né? Eu coloquei lá no começo, lá dia 31, tá? Dia 31 é até a data, 30 dias após ali da publicação, mas pode ser sempre um pouquinho antes do dia 31 de janeiro. Então, há a publicação desse dispositivo. Então, com parte, olha só para vocês entenderem. Então, o Poder Executivo, ele vai publicar o quê? Esse decreto de programação financeira, que é importantíssima, né? Nesse decreto, e aí, professor? Como é que fica, professor, a programação financeira dos poderes? Aí, a Lei 13.408 de 2016 regulamentando esse assunto lá no seu artigo 57. Os poderes, o Ministério Público da União e a Defensoria Pública da União deverão elaborar e publicar por ato próprio até 30 dias após a publicação da Lei Orçamentária de 2017, isso aqui é a LOA de 2017, olha só, cronograma anual de desembolso mensal, por órgão nos termos do artigo 8º da LRF, com vistas ao cumprimento da meta de superávit primário estabelecido nesta lei. Ou seja, vai elaborar o quê? Com base no decreto de programação financeira do Poder Executivo, porque essa é uma função do Poder Executivo, os demais órgãos aí irão elaborar a sua programação financeira para ter todos o quê? Uma sintonia de fluxo de caixa, né? Professor, qual que são os objetivos aí da programação financeira? Isso aqui cai na prova, hein? Isso aqui cai bastante na prova, né? Então vem comigo. Primeiro objetivo, estabelecer normas específicas de execução orçamentária e financeira para o exercício. Exatamente isso, ó. Normas específicas de execução orçamentária, ou seja, o orçamento, a LOA, já foi aprovado, está valendo, né? Financeira, que é realmente o quê? A realização da despesa ali autorizada do exercício. Então, ele vai estabelecer normas específicas, e claro que essas normas específicas aqui, em especial, para quê? Para ajustar o fluxo de caixa da administração pública, né? Estabelecer um cronograma de compromissos, empenhos e liberação, pagamentos dos recursos financeiros para o governo. Olha que coisa interessante, né? Estabelecer, olha só, um cronograma de compromisso. Então, a partir do momento, né? Olha aí, ó, o que acontece? O empenho, né? Está lá na lei, né? Está lá na lei. O empenho o quê? É o primeiro estágio da execução da despesa, né? O pagamento é o último estágio, o terceiro estágio. A gente vai estudar esses caras aqui em detalhes em uma aula específica, né? Então, o que acontece? A administração pública quer controlar as despesas, então ele controla o empenho, né? Então, ele vai estabelecer, ó, tá? Então, o órgão aqui, só para você ter uma ideia, né? Então, aqui, ele libera o empenho, né? Ele autoriza o crédito. Aí, o crédito, ele autoriza o crédito, né? Tá aí. Aí ele vai empenhar. Depois que ele empenha, né, aí entra na programação financeira, que é a destinação dos
recursos. Olha aí, a destinação dos recursos, que é o financeiro, o dinheiro, para pagar isso aqui. Então, isso aqui é muito importante, ele faz um cronograma. É claro que ele vai ajustando isso aqui de acordo com a entrada de receitas e a entrada de despesas, né? A ideia é o seguinte, né? Qual que é a ideia hoje aí, né? A ideia é o seguinte, então aqui é o crédito. O crédito é o empenho, né? Olha aí. O crédito é o empenho, né? O que acontece, né? Só autoriza o empenho, tá? Só autoriza o empenho se já tem o recurso necessário para o pagamento, tá? Essa aí foi uma postura aí adotada no início dos anos 2000, que quem cumpriu essa diretriz deu muito certo, né? O que acontecia? Como você empenha, não sai dinheiro, e o dinheiro vai sair lá na frente só, né? Então as pessoas que empenhavam sem o correspondente recurso. Com a evolução da administração pública, hoje eu digo para vocês, né, que a prática normal, porque sabe, sempre tem um espertinho, é o seguinte: só autoriza o empenho se já tem um recurso lá na conta única do Tesouro, tá, para arcar com essa despesa. E isso aí é uma garantia muito importante que tem. Bacana? Fechou? Então, vamos lá. Outro objetivo da programação financeira: cumprir a legislação orçamentária, ou seja, as diretrizes da LRF, LDO, etc., né? Assegurar o equilíbrio entre receitas e despesas ao longo do exercício financeiro e proporcionar o cumprimento da meta de resultado fiscal. Aí cabe uma explicação para vocês. Assegurar o equilíbrio entre receitas e despesas. Por quê? Porque, às vezes, principalmente em momentos de crise, a receita não se comporta como deveria se comportar em determinado período. Então, se a receita não se comportou, ou seja, não se realizou conforme previsto na LDO, o que acontece? Você vai ter que controlar a despesa, você vai ter que gastar menos. E qual que é o principal instrumento para você controlar as despesas? O principal instrumento para você controlar as despesas está na Lei de Responsabilidade Fiscal, que é o quê? A limitação de empenho. Então, se você não empenha, você não cria obrigação de pagamento. Então, ali que a administração pública objetiva o quê? Controlar e garantir o cumprimento do resultado primário. O cumprimento do resultado primário vai ser o seguinte: sempre o valor arrecadado maior do que as despesas realizadas no período. Esse é o objetivo. Bacana? Tá aí. Treino. EBSER, CESP 2018, cargo de analista. Após a aprovação da lei orçamentária, a LOA, o Poder Executivo deverá editar decreto de programação financeira que funcionará como orçamento de caixa a fim de compatibilizar a execução das despesas com o fluxo esperado das receitas ao longo do exercício financeiro. E aí, professor? Questão muito bem elaborada. Tá? Essa aqui é uma questão que fala da programação financeira, que fala do fluxo de caixa, tá certo? Esse cara aqui é uma obrigatoriedade para você a publicação, que é o artigo, né, 8º da Lei de Responsabilidade Fiscal. Ou seja, exatamente este é o propósito da programação financeira. Eu vou ler novamente, isso aqui é um exercício, mas ajuda a gente fixar e ter a ideia, o porquê da programação financeira, como é muito importante. O Poder Executivo deverá editar decreto da programação financeira para cumprir o artigo 8º da LRF. Olha o amparo de programação financeira que funcionará como orçamento de caixa, a fim de compatibilizar a execução das despesas com o fluxo esperado das receitas ao longo do exercício financeiro. Questão absolutamente correta, uma questão que ajuda, inclusive, nos nossos estudos. Gabarito correto. Mais uma questão, TRT 15 FCC 2018, cargo de analista. Assinale a opção correta a respeito de programação e execução financeira e orçamentária. Vem comigo. Então, lá no comando da questão, deixou bem claro, ele quer que a gente encontre alguma coisa sobre programação e execução financeira e orçamentária. Aqui, nós estamos falando do quê? Da terceira fase do ciclo orçamentário. Vem comigo. Os recursos destinados ao pagamento do serviço da dívida pública podem ser objeto de limitação de empenho. Professor, o que significa limitação de empenho? Significa dizer que a administração pública está contingenciando o orçamento, né? E aí, professor, essa questão está falsa, né?
Por quê? Porque a lei de responsabilidade fiscal, tá, ele traz as hipóteses na qual quais os tipos de despesa que podem ser limitadas e quais os tipos de despesas que não podem ser limitadas, né? Entre o rol de despesas que não podem ser limitadas, está aqui dívida ativa, serviço da dívida, folha de pagamento de pessoal não pode sofrer limitação de empenho. Então está falsa essa questão aqui. Aí, professor, onde que o senhor vai aprofundar isso aqui? A última aula nossa de AFO, tá? A última aula nossa de AFO, a gente vai comentar em detalhes a lei de responsabilidade fiscal. A gente vai ler toda, a gente vai estudar toda a lei de responsabilidade fiscal e eu digo para vocês que a lei de responsabilidade fiscal nessa aula vai ser uma grande revisão de todo o nosso curso, quase todo o nosso curso de AFO e com certeza aí vai te ajudar muito na sua aprovação. Então a primeira alternativa está errada. A segunda alternativa: quando houver necessidade de criar um novo programa de trabalho, um novo programa de trabalho, tá? Um novo programa de trabalho, na altura do campeonato, o novo programa de trabalho deverá ser incluído no PPA, né? Depois na LOA e depois na LDO e na LOA, né? Deve-se utilizar alterações quantitativas no orçamento. Não. Para você criar um novo programa, deve-se utilizar, para tudo esse cara aqui, deve utilizar lei, né? Lei, boa questão. Então está falso aqui o item B. Item C, vem comigo aqui. O decreto de programação orçamentária e financeira estabelece normas específicas de execução para o exercício em curso. É corretíssima essa questão aqui, né? Isso aqui está previsto, olha só, no artigo 8º, né, da Lei de Responsabilidade Fiscal, é o decreto de programação financeira, que ele vai estabelecer normas específicas, né? Qual o objetivo principal das normas? Primeiro, atender a legislação. Segundo, ajustar o fluxo de caixa das receitas e despesas da administração pública, né? E, claro, aqui também vai estar atendendo de forma diretamente, né, o disposto no artigo 168 da Constituição Federal de 1988, né? Puxa vida, professor, eu já estou conseguindo me identificar com esses números, com esses artigos, com esses dispositivos. Isso aqui é o quê? É a repetição. Então, letra C está correta. Letra D, o recurso financeiro é a autorização de gasto consignada em determinada unidade da estrutura administrativa. Gente, o recurso financeiro não é autorização de gasto. O recurso financeiro é o pagamento. Tá? É o pagamento. A autorização de gasto você já tem na LOA. Né? Já tem na LOA lá. Na LOA, é claro, aqui a gente vai falar de destaque, a gente vai falar de provisão aqui, mais oportunamente. Mas está errado aqui, o recurso financeiro é o pagamento. O destaque consiste na descentralização ou movimentação de créditos realizados no âmbito do mesmo órgão, né? O destaque consiste, aqui está errado essa questão, né? A gente vai falar um pouquinho de destaque, né? Destaque, ele é uma descentralização de crédito, só que o destaque, né, é realizado no âmbito do mesmo órgão, né? Está errado o destaque aqui, ele vai ser o quê? Destaque vai ser de órgãos diversos, tá? De órgãos diversos. Então isso aqui que está o erro, né? Dessa questão é de órgãos diversos, porque tem o quê? Tem a descentralização dos créditos internos e os externos, né? Bacana, então ele trocou aqui o conceito, a gente vai aprofundar. Pronto, mais uma questão paga para vocês. É um tipo de questão que eu gosto de explicar, porque a gente trata aqui de muitos assuntos aqui atinentes à nossa aula, né? Então, gabarito correto, letra C de casa. Letra C de casa. Pronto, né? Concluímos a primeira parte, tá? A primeira parte aí, nós concluímos aí a primeira parte da execução do orçamento. E aí, professor? Aí agora a gente vai para a segunda parte. Esse aqui é um assunto que tem sido cobrado bastante em prova. Nós acabamos de ver um assunto aqui de destaque, de descentralização de créditos, né? Eu expliquei um pouco por cima porque não tinha passado a teoria. Então a gente vai falar agora que é a descentralização de créditos e de recursos, né? Descentralização de crédito e de recurso, né? Então vem comigo. Para isso, né, eu vou ter que adiantar um pouco do assunto para vocês, que um assunto chamado estágios da execução da despesa.
Nesta aula, neste momento, eu vou passar para vocês coisas básicas. Coisas para que você tenha um modelo mental e um juízo de valor que será necessário para interpretar e analisar o assunto. Por que eu estou falando isso? Porque a nossa próxima aula, a gente vai estar explicando créditos adicionais. Depois da aula de créditos adicionais, tem a aula de execução da receita e execução da despesa. E na aula de execução da despesa, nós iremos aprofundar, nós vamos ler os artiguinhos lá da 4.320 e assim por diante. Então aqui é para você ter uma ideia básica da execução da despesa. Primeira coisa, né? Quando a gente fala em despesa, né, essa despesa tem que ser fixada. Quando essa despesa ela é fixada onde? Na LOA, né? Ou seja, ela é autorizada. Tá? Só que é o seguinte, da autorização até a efetivação, pagamento dessa despesa, nós temos o quê? Os estágios para executar essa despesa. Então, a fixação da despesa ocorre na LOA. Está lá, autorização da despesa, fixação da despesa. E aí, professor? Aí, a primeira coisa que acontece é o empenho. Né? O que é o empenho? Primeiro empenho é o primeiro ato, tá, da execução da despesa. O empenho cria obrigação para a administração pública. Tá? Ela cria já o quê? Ela já cria obrigação para a administração pública. Tá? Aqui não há financeiro ainda. Ela cria obrigação. A administração pública não dá cheque predatado, é o empenho. Então, o empenho é o documento da administração pública. Então, assim, a gente vai detalhar esse assunto para vocês na aula da execução do empenho. Então, vamos supor o seguinte, que a administração pública está precisando comprar 50 viaturas de polícia. As 50 viaturas de polícia está devidamente previsto na LOA, tá? Tem a dotação orçamentária, está lá, está autorizado. Bacana, né? Aí o que acontece? Né? O que acontece? Né? Antes de realizar a licitação, você já faz uma reserva de empenho, um pré-empenho. Tá? Tá ali. Para quê? Para garantir a licitação. Depois que faz o ato administrativo, que é a licitação, você já sabe quem que são os vencedores, quem que vai ser o vencedor, já sabe se o vencedor. Você chama um fornecedor e fala assim, fornecedor, está aqui a sua nota de empenho. Então o fornecedor pega aquela nota de empenho, pega aquele documento assinado, tá? Pegou aquele documento que tem fé pública. Com aquele documento, o fornecedor tem a segurança, vou colocar entre aspas aqui, de que ele pode entregar, que vai receber, foi empenhado no nome dele. Então ele faz o quê? O empenho, tá? O empenho. Depois do empenho, o fornecedor com o empenho na mão, tá? O que ele faz? Ele entrega as 50 viaturas. Entrega as 50 viaturas, entrega a nota fiscal. Depois que entregou a nota fiscal, tá? A autoridade, ele vai assinar a nota fiscal, vai conferir se está de acordo com a licitação. Está tudo ok, ele faz a liquidação. O fornecedor ainda não recebeu o recurso. Né? O que acontece? Aí nós temos aqui a terceira fase, né? Que é o devido pagamento. Tá? É o devido pagamento. Então, o devido pagamento, aqui no pagamento, aí sim que houve o quê? A saída de recursos. Né? Então, esses recursos aqui, ó, é exatamente aqui. Aqui já é o financeiro, o dinheiro. Né? Então, está aqui para vocês. Então, quando a gente fala de descentralização de créditos e de recursos, nós estamos falando o quê? Da execução do orçamento. Né? Aí, onde que ocorre a descentralização de créditos? Ocorre aqui, entre a fixação da despesa e o empenho. Tá? Então, o poder público, né, as secretarias responsáveis por isso, o que acontece? A partir do momento que foi autorizado, né, aí ele vai mandar um comando para a unidade orçamentária e vai falar o seguinte, olha, você já pode realizar o empenho. Tá? Por quê? Porque a partir do momento que ele autoriza o crédito aqui, né, ou seja, o crédito, ele está autorizando o quê? A realização da despesa. Né? Aí, a partir do momento que ele faz isso, ele já tem uma ideia de pagamento, quanto que vai pagar. Então, a administração pública vai ter que arrecadar esses recursos para
honrar o pagamento. Isso é um planejamento financeiro, isso é uma programação financeira, né? O que acontece, né? Na minha época do Estado, né, a Secretaria de Fazenda somente liberava o crédito da dotação orçamentária, se já tivesse o recurso necessário na conta única do Estado. Isso foi uma decisão, aí eu vou falar para vocês, tá? Eu sou ex-gestor público, né, profissional, uma decisão do finado governador Dante de Oliveira, tá, do Mato Grosso, um cara espetacular, um cara que saneou as contas públicas, e uma das medidas dele importante foi essa. Ele falou o seguinte: só vou autorizar o empenho se eu já tiver o quê? O correspondente recurso em caixa, na conta única, o dinheiro lá. Né? Isso, pronto, cara, isso aí foi uma coisa fantástica. Isso você reduz o endividamento público, tudo. Então, é o seguinte, o crédito aqui é o quê? O crédito aqui é a autorização para o quê? Você empenhar uma despesa que já foi autorizada. Então, o crédito está aqui, né? Ou seja, o crédito é antes do empenho, porque depois que você empenhou, cara, já cria obrigação, agora vai embora, né? Ah, não entregou, aí tudo bem, você cancela o empenho. Aí tem essas regras aí que a gente vai falar mais para frente na execução da despesa. O que é o recurso? O recurso ocorre antes do pagamento, né? Ou seja, já está lá, tem um recurso, aí ele faz o pagamento através da ordem bancária, ele vai liquidar. O crédito, ele vai se ocorrer, as palavras-chave são dotação, provisão e destaque, ou seja, ocorre antes do empenho. O recurso, as palavras-chave, cota, subrepasse e repasse, né? Que é antes do pagamento. E aí, professor? Aí é o seguinte, provisão, destaque, né? Interno e externo, descentralização interna e externa, subrepasse e repasse, descentralização interna e externa também. Tá certo? O subrepasse, então você tem que vincular. Crédito, cara, ó, isso aqui já é uma dica de concurso. Crédito vai ser dotação, que está aqui, cota, tá? Provisão, destaque, crédito, subrepasse, repasse, recurso. Pronto, você vai sair muito bem na prova, né? Vamos lá, professor, vamos lá, que eu estou indo devagar, estou explicando, porque muitos alunos têm dificuldade em relação a isso. Nós estamos falando do quê? Da execução do orçamento, né? E a execução do orçamento, nós temos o quê? Que conciliar o orçamento e o financeiro. Por isso, principalmente o financeiro, né? A questão orçamentária já foi superada com a sanção e a publicação da LOA. Vem comigo. A descentralização de créditos. Quando fala créditos, você tem que entender que é o quê? Antes do empenho. Antes do empenho. Ocorre quando for efetuada movimentação de parte do orçamento para outras unidades administrativas que possam executar a despesa, né? Bacana. Professor, por que, professor, que tem que ter essa autorização, a descentralização de créditos, né? Você sabe por que tem que ter isso? Você está lá o orçamento é do ano todo, tá? O orçamento é do ano todo. E o que acontece? Se não tivesse isso, se fosse o secretário, fosse o ministro, qualquer coisa, para garantir o orçamento, papo reto com vocês, abriu o orçamento, ia mandar empenhar tudo. Pum! Ia mandar empenhar tudo, cara. Quando você empenha, você já está criando o quê? Obrigação de pagamento da administração pública. O cara entregou o produto e o serviço, cara, ele vai ter que receber. Ele vai ter que receber. Tá? Então, por isso que eles têm o quê? Um controle, tá? Um controle da emissão de empenho, um controle dos créditos orçamentários, né? Do empenho, porque senão ele ia ter um fluxo financeiro aí nos primeiros 6 meses da administração pública lascado de despesa, né? Ele ia tentar antecipar tudo que podia, né? Para quê? Não, então ele faz uma programação para quê? Para escalonar durante um ano. Pronto. Ah, professor, esse cara aqui tem a ver com aquele proibição do princípio de estorno? Não, tem nada a ver com isso. A gente já estudou isso, né? As descentralizações de crédito, presta atenção, não se confunde com transferências e transposição. Eu vou passar um slide e eu volto de novo, tá? Ó, o que é isso? Lembra que nós já comentamos isso lá na aula do princípio de proibição de estorno?
Ó, o que é o remanejamento? Vai alterar o órgão. Tá? Vai alterar o órgão. O que é uma transposição? Tá? A transposição e a transferência ocorre dentro do próprio órgão. De novo, a transposição e a transferência ocorrem no próprio órgão. Só que a transposição ele vai alterar o programa de governo. Tá? Nós sabemos que nós temos o programa de governo. Dentro do orçamento, vamos supor, tem 500 programas de governo. Cada programa tem um objetivo específico. Quando você altera créditos orçamentários, né, dotação orçamentária entre esses programas, você está fazendo uma transposição. Quando você transfere no mesmo órgão a categoria econômica, por exemplo, é despesa de investimento, você tira investimento, despesa de capital, você muda para corrente e você está fazendo uma transferência. Lembre-se que esses 3 tipos aqui, eles estão proibidos, né? Faz parte do princípio do não estorno, né? Previsto na Constituição Federal, artigo 67, salvo engano, inciso 8º do artigo 67. Mas a LDO, nós temos aí algumas situações que permitem. Então, transposição e transferência vai mudar de tudo no mesmo órgão, vai alterar o programa, né, categoria econômica, a função dele, e vai mudar o programa de governo. Voltando aqui, então é o seguinte, essa descentralização de crédito, a primeira coisa que você tem que colocar na sua cabeça, não é referente a transferências e transposição. Tá? Se não é transferências e transposição, nós temos uma conclusão. Ou seja, qual que é essa conclusão? Tá? Então, a descentralização de crédito não é inconstitucional, ela é permitida, ela é um instrumento de gestão da programação financeira e ela é muito utilizada e tem que ser utilizada. Ou seja, não ofende o princípio da proibição de estorno. Por quê? Porque não é uma transposição, não é um remanejamento e não é uma, como é que é o outro nome? Uma transferência. Pronto, então ele é legal. Tá? Por quê que ele é permitido? Porque ele não modifica a programação. Quando modifica a programação é o quê? Uma transposição. Ou o valor de suas dotações orçamentárias, créditos adicionais, e não altera a unidade orçamentária, que é uma transferência. Bacana? Então, isso aqui é importante para vocês não confundirem. Tá? Então, as descentralizações de crédito são permitidas. Tá? A gente vai explicar esse cara para você já já. Né? Expliquei esse cara aqui, vem comigo aqui. Nós temos 2 tipos de descentralização de crédito. Aí você tem que entender, você vai ter que fixar. Isso pode cair na sua prova. Nós temos um tipo de descentralização de crédito interna. Interna é chamada de provisão. Tá? Interna. Professor, eu quero um exemplo de descentralização interna. Vamos lá. Ministério do Planejamento. Ah, não, isso não. Vamos colocar outro. Ministério da Educação. Está lá, MEC. Tá? O MEC quer descentralizar um crédito para a Universidade do Maranhão. Universidade Federal do Maranhão. A Universidade Federal do Maranhão é o quê? É dentro do mesmo órgão. Então ele vai fazer uma provisão. Aí. Agora, o MEC está com uma ação junto com o Ministério do Meio Ambiente. Tá? Vai ter que repassar, tem um convênio, tem um termo de parceria, enfim, tem algum documento, tem alguma briga, está no orçamento, está lá. Está tudo no orçamento, certinho. Tá? Ou seja, vem comigo. Então, o MEC está aqui. Então, ele tem um convênio com o Ministério do Meio Ambiente. Está aqui. É outro. Se é outro órgão, ocorre o quê? Uma descentralização externa. Vai ser um destaque. De novo, provisão dentro do mesmo órgão, descentralização interna. Tá certo? Destaque! Outro órgão, descentralização externa, outro órgão. Bacana, tudo bem. Ambos, claro, já estão no orçamento. Né? Então, isso aqui é tipo que, usando um linguajar bastante aí simples, né? É tipo que recebe uma autorização para poder empenhar. Está aí, né? Para que isso? Para controlar as contas públicas, o superávit primário. Né? O que acontece? Existe uma legislação que dá uma obrigação importante. Ó. Na União, a descentralização de crédito externa, não a interna está liberada, já está no orçamento, né? Depende de termo de cooperação, né?
convênio, ficando vedada a celebração de convênios para esse. O convênio não pode, perdão, eu falei convênio aqui. Então tem que ter um termo de cooperação entre os órgãos da administração pública para receber recursos aí. Tem que ter um vínculo, bacana? Então eu quero fazer uma errata nessa aula aqui. Na União é proibido a celebração de convênio para esse feito, ok? Feito do destaque. Então você tem que fazer um termo de cooperação. Professor, eu quero ver na prática, né? Tudo bem, então está aqui, Secretaria do Orçamento Federal. Esse cara aqui, ele vai controlar a LOA. Está aqui, está a LOA, tá certo? Está a LOA, né? Ou seja, então aqui, vamos colocar aqui o MEC, certo? E aqui a Universidade Federal do Maranhão, tá? Tá aqui. Cara, tá no orçamento, né? Esse recurso está lá no orçamento, foi aprovado, foi publicado tudo, né? O que acontece? O fato de estar no orçamento não significa dizer que a Universidade Federal do Maranhão já vai poder executar imediatamente tudo que está no orçamento. Vai ficar lá, ó, né? Pires na mão, né? Controlando, cara. Por isso que muitas vezes está no orçamento e não consegue executar. Por quê? Porque não tem a descentralização do crédito, né? Vamos supor que aí para executar o seguinte, claro, tudo isso aqui é de acordo com a programação financeira, né? A Secretaria do Orçamento Federal, que ela vai ser, ela é a tutora aqui das dotações, né? Dotações aqui, tem a dotação prevista aqui do MEC, vamos colocar aqui uma dotação aqui de 1.000, por exemplo, tá? De 1.000, tá aqui, e aí ele pega aqui, ó, ele repassa 800 aqui, ó. Repassa não, ele vai fazer a provisão, né? Ou seja, a autorização, tá? Então tá aqui, isso aqui que é a provisão. Então, provisão é interno, por quê? Porque a Universidade Federal do Maranhão é uma unidade que pertence ao MEC, tá aqui, tá? Ele não tem, ela não é um órgão independente, deve estar aqui, né? Faz parte da estrutura do MEC. Então esse cara aqui vai ser uma provisão dentro do MEC. Aí, a partir do momento que teve essa provisão aqui, está falando para a Universidade do Maranhão. Você já pode fazer a licitação e empenhar. Então você já pode fazer a licitação e empenhar porque vai ser honrado o pagamento lá na frente, está de acordo com a programação financeira. Professor, e o destaque, né? Então está aqui o MEC, aqui vamos colocar aqui um outro aqui, tá? Vou pôr o mapa aqui, pronto, né? Vamos pôr o mapa aqui, outro ministério que nós temos aí, né? O que acontece? Destaque, o Ministério A faz um termo de cooperação. Termo de cooperação. Ok? Aí, ele vai fazer um destaque aqui, por exemplo, de 200. Uma ação conjunta dos dois ministérios. Ou seja, na descentralização de crédito, a provisão é interna, né? E lá é o que? Externa. Então, tá aí para vocês. Pronto, feito aí. Pergunto, que não quer calar. Envolveu dinheiro aqui? Não, não envolveu dinheiro. Isso aqui é só a autorização para o empenho, que é a primeira fase da execução orçamentária, tá? E aí, prof, esse cara cai na prova, rapaz do céu, a gente vai fazer agora uns 3, 4 exercícios aí. Eu coloquei 3, 4 exercícios, né? Só para reforçar para vocês a importância desse assunto. Poucos cursos de AFO, os professores têm a habilidade de explicar esse assunto aqui de forma clara e fazer com que o aluno realmente entenda. Bacana? Vem comigo, vamos para os nossos treinos. Então, resumindo, descentralização de crédito trata do quê? De dotação que está na LOA. Quem que é o órgão gestor? A Secretaria de Orçamento Federal. Todas as unidades orçamentárias. Nós temos aqui o Ministério da A é uma unidade orçamentária, o Ministério B é outra unidade orçamentária. Uma descentralização interna chama-se provisão. Uma descentralização externa chama-se destaque, né? Então vem comigo. IBGE-FGV 2017, cargo de analista. No processo de execução orçamentária, nem sempre as despesas autorizadas são executadas exatamente pela unidade orçamentária a qual foi consignada a dotação. Opa, merece explicação, né? Olha aí, né? No processo de execução orçamentária, ou seja, a LOA já foi aprovada, já está valendo, né? Nem sempre as despesas autorizadas, que estão na LOA, são executadas exatamente pela unidade orçamentária a qual foi consignada. Por quê?
porque tem que conciliar com um cara chamado programação financeira. Positivo, né? Na situação em que o Ministério da Educação, aqui MEC, descentraliza crédito. Quando fala descentraliza crédito, é antes do empenho. Se é antes do empenho, não está mexendo com dinheiro, né? Ó, aqui está o MEC, então ele vai descentralizar o crédito para a instituição da Universidade Federal do Ensino Superior. Ou que seja, ó, para uma UF. UF aqui. Se é assim, ele está falando de de uma provisão. Olha aí, provisão. Por que é uma provisão? Porque ela é uma descentralização interna, né? Dentro do próprio órgão, né? Repasse, professor. O repasse aqui, ó, ele é não de crédito, ele é de recursos, né? Aí, ó, recursos, né? Ou seja, aqui realmente já a gente fala de dinheiro, de pagamento, né? A transferência e a transposição, elas são vedadas pelo princípio de quê? Do princípio do não estorno. E o destaque, professor? O destaque ia ser se ela fosse uma descentralização externa, ou seja, MEC com mapa, com Ministério da Defesa, enfim, um termo de cooperação aí com outro órgão, né? Puxa vida, professor, consegui entender, glória a Deus. Este assunto aqui não é um assunto simples, né? Mas dá para acertar, né? Gabarito, letra B de bola. Mais uma. TRT 6 FCC 2018, cargo de analista. Em junho de 2017, uma unidade gestora de um determinado órgão realizou a descentralização de créditos orçamental. A descentralização de créditos, né? Ok, no valor de 8 milhões de reais, para uma outra unidade gestora pertencente ao mesmo órgão. Pertencente ao mesmo órgão, ele realizou uma descentralização de créditos, né? Do mesmo órgão, né? Então, vamos colocar aqui, vamos pôr o nosso glorioso MEC, né? Então, o MEC, houve uma descentralização. Vamos colocar aqui a UFMT, onde eu formei lá, né? Qual que é o nome dessa descentralização de crédito? Como é que é o nome? Provisão. Vamos ler tudo, ver se é a letra A mesmo. Ademais, para tal movimentação de parte do orçamento, foram mantidas as classificações institucionais, olha aí, funcional, programática e econômica da despesa orçamentária. Ou seja, não ocorreu uma transferência, tá? Isso está dizendo aqui, ou seja, é permitida. De acordo com determinações do Manual de Contabilidade aplicado ao setor público, a descentralização efetuada entre as unidades gestoras do órgão corresponde à provisão. Primeiro, transferência, transposição não são permitidas, né? Salvo as exceções na LDO e lá do parágrafo 9º, 8º, 9º do artigo 67, que é para ciência e tecnologia, que foi autorizado, né? Subrepasse não diz crédito, mas recurso, né? Dinheiro, está errado, né? Podia ser um destaque se fosse para um outro órgão diferente do MEC, né? Logo, questão muito fácil, gabarito, letra A, né? Letra A de amor aí, né? Ótimo, né? Bacana, letra A é o gabarito aí. Certo? Continuando. Uma do CESP agora, né? Vem comigo. CGE, Controladoria Geral do Estado da Paraíba, CESP 2018, cargo de auditor. O órgão público que precisar descentralizar dotações de seu orçamento para unidades gestoras de um outro órgão, né, público deverá realizar um destaque. Vamos lá. Quando ele fala descentralizar dotações, ele está falando de créditos, né? Aí. Os créditos nós temos dois tipos, né? Nós temos aqui o destaque e nós temos aqui a provisão. Vamos lá, não pode ter preguiça. Vamos lá, mais uma alternativa para a gente ver. Vamos colocar o nosso MEC aqui. Ó, descentralização de crédito, né? Interno, né? Vamos colocar para qualquer universidade. Esse cara aqui, ela é uma provisão. Mesmo órgão.
para outro órgão diferente. Vamos colocar aqui mapa, né, defesa. Está ocorrendo, qual que é o nome desse cara aqui? Destaque. Ele está falando que é destaque, ou seja, a questão está super correta, gabarito está correto, né? Puxa, professor, eu tinha dificuldade de entender esse cara. Cara, aqui comigo não tem essa não. Você vai aprender, já aprendeu. Então, gabarito correto. EBSER, CESP 2018, cargo de analista. Caso determinado órgão público descentralize parcela do seu orçamento para outro órgão por meio de destaque, né? Olha aí, palavrinha mágica, né? Destaque, né? A classificação funcional e a estrutura programática da despesa não serão alteradas aí. Se não são alteradas, ela é permitida. Você tem que saber disso, cara. É permitido, né? Por quê? Para atender o princípio do não proibição de estorno, né? Então, o que está colocando aqui, ó? Descentralize. Então, tem um órgão aqui. Vamos colocar o nosso órgão MEC, que todo mundo conhece, o Ministério da Educação, né? Descentralize parcela do seu orçamento para outro órgão. Está aqui. Vamos colocar aqui outro órgão, mapa, né? Para fixar. O nome desse cara aqui é o quê? Destaque, tá? Se fosse interno, seria provisão. Ou seja, gabarito está super correto esta questão aqui. Gabarito correto, mais uma questão paga para a galera. Bacana? Gabarito correto. E agora, prof? Agora a gente vai falar o quê? Da descentralização de recursos, tá? Desculpa, descentralização de recursos. Então, o primeiro passo para executar efetivamente a despesa no âmbito, tá? No âmbito da programação financeira, para ajustar a realização das despesas à arrecadação do Estado, é a autorização lá, é o destaque, tá? É o destaque ou a provisão, interno ou externo, tá lá. Tem que saber isso, né? Tá lá. E aí, professor, depois disso, já recebeu, já executou a despesa? Não. Já saiu do caixa? Não. Então, tudo isso aqui, o fundo lá está o caixa, está o recurso, lá, a execução do orçamento, tá? Está o caixa lá, né? Agora a gente tem do recurso, que aqui é o seguinte, a despesa vai ser realizada, ocorre depois da liquidação da despesa e antes de quem? E antes do pagamento, que vai ser emitida a ordem de pagamento. Então, nós temos duas categorias. Por que duas categorias? Nós não temos lá destaque e nós não temos lá provisão? Sim. Se tem o destaque e a provisão, nós vamos ter dois instrumentos para o quê? Para a liquidação, para a liquidação da despesa, para o pagamento. O que é o subrepasse? O subrepasse é para uma descentralização interna. Então, ocorre primeiro a provisão, depois da provisão vai ter o subrepasse interno. Ocorre quando os recursos são descentralizados em unidades gestoras de um mesmo órgão. Repasse ocorre quando os recursos são descentralizados em unidades gestoras de órgãos ou entidades diferentes. É a descentralização externa, né? Vamos lá, está aqui, mesma coisa, né? O que muda aqui? Primeiro, quem que vai ser o órgão gestor disso aqui? Claro, Tesouro Nacional, Secretaria do Tesouro Nacional, que é a secretaria aqui que vai gerenciar a conta única. Lembra do princípio da unidade de caixa, né? Todas as receitas, teoricamente, deveriam cair lá. Né? É o princípio. Então, cai lá. Vamos supor que tudo cai lá. Tá lá. Então, ele sabe o que é arrecadação. Né? E essa arrecadação ela só pode existir para quê? Para arcar com as despesas. Né? Então, o que acontece? Ele vai definir, né, as cotas, né? As cotas, no caso do ODS, uma programação de repasse para os órgãos e poderes, faz isso aqui. O Ministério A, né, para liquidar para pagar aquela despesa, interna vai ser o quê? Um subrepasse. Tá? Externo, outro repasse. Né? Tá aí, repasse. Em unidade, ó, repasse externo, tá vendo? Interno aqui nós temos o quê? O subrepasse. Então, muito fácil, né? Explicando aqui para vocês aqui, é a mesma teoria. Isso aqui vem complementar o anterior. Então, primeiro, nós fazemos a primeira etapa da execução e essa aqui é a segunda etapa, que é a efetivação, é a liquidação final aí dessa despesa com o pagamento. Então, subrepasse, só para a gente ter uma memória aqui,
na descentralização interna, tá? Descentralização interna. Provisão vai ser o crédito, subrepasse, o recurso, tá? Então, interna, tem que prestar atenção. Provisão e subrepasse. Externa, destaque, crédito, repasse, recurso. Aqui é o recurso, aqui é o financeiro. Pronto, pago, né? Tá aí para vocês, né? Este assunto. Para completar esse assunto, um pouquinho para a gente entender, né? Então, nós temos algumas terminologias que eu tenho que passar para vocês. Primeira, unidade gestora, UG. O que é UG? Tá? Então, essa unidade gestora, a unidade gestora, ela pode ser uma unidade orçamentária ou uma unidade administrativa. Unidade orçamentária é o O, administrativa o A. Ou seja, essas unidades, a unidade gestora, que realiza os atos de gestão orçamentária, financeira ou patrimonial. Então, essas são as unidades lá que vão estar gerindo efetivamente o orçamento. Professor, o que é uma unidade orçamentária? Está aqui. É segmento da administração direta a que o orçamento da União consigna dotações específicas para a realização de seus programas de trabalho e sobre os quais exerce o poder de disposição. Então, o Ministério da Educação vai ser uma unidade gestora. E uma unidade administrativa, segmento da administração direta, o qual a lei orçamentária anual não consigna recursos e que depende de destaques e provisões para executar seus programas de trabalho. É uma unidade administrativa. Pronto. Então, são os 3 assuntos aqui que a gente tem que saber. Bacana? Então, a terceira fase aí da execução orçamentária, super detalhada. Eu tentei abordar aqui os principais pontos que são cobrados, ok? Vou tomar um cafezinho e a gente vai para a nossa 4ª fase aqui, que é o controle e avaliação. Clique lá.